Oi, pessoal, e bem-vindos. Hoje estamos acompanhados por Michael Hudson, um famoso professor de economia que escreveu muitos livros excelentes focados no capitalismo industrial e na economia. Então, eu queria discutir com você hoje a reorganização da economia mundial, porque acho que a maioria agora concorda, mesmo que todos discordemos em termos de para onde a economia mundial está indo. O consenso, pelo menos, é que a globalização centrada na América mais ou menos chegou ao fim, em termos de quando o mundo todo buscava o mercado livre e aberto, o que em grande parte significava integração sob ou em torno das tecnologias dos Estados, indústrias, corredores de transporte liderados pelos americanos, uso de bancos de desenvolvimento americanos, sistemas de pagamento como o SWIFT e uso do dólar americano. Então, de modo geral, o tempo em que a globalização significava pelo menos a americanização do mundo parece ter chegado mais ou menos ao fim. Mas ainda vemos pensamentos diferentes. A globalização está se desintegrando, está se dividindo em regiões, ou outros países estão simplesmente assumindo a liderança? Sim, é para onde as discussões parecem estar indo. Mas eu queria perguntar primeiro sobre como podemos explicar a China, porque a ascensão da China é, novamente, espetacular. Nunca vimos uma ascensão tão drástica na história humana. Então, como você entende esse domínio crescente e a capacidade de agora mudar todo o seu modelo econômico também? Bem, na verdade, a China seguiu exatamente a mesma política que fez os Estados Unidos e a Alemanha se tornarem potências industriais no final do século XIX. Ela manteve os serviços públicos básicos e as necessidades públicas no domínio público, não permitindo que fossem privatizados. E o serviço público básico mais importante que a China manteve completamente no domínio público é o sistema bancário e de crédito. Então, você pode imaginar que quando a China começou a se desenvolver, ela não tinha uma classe industrial rica que pudesse dizer ao governo: bem, se você quer financiar investimentos de capital, ferrovias, estradas e desenvolver a economia, você tem que pegar emprestado de nós e nos pagar juros, porque não existia uma classe assim. Então a China teve que, de certa forma, reinventar a roda. E seguiu a mesma lógica espontaneamente que os Estados Unidos haviam seguido. Não tinha muita escolha, a não ser dizer, tudo bem, temos que criar nosso próprio banco, imprimir nosso próprio dinheiro fiduciário e usar nosso dinheiro para financiar nossos gastos na economia. Bem, de certa forma, pode-se dizer que a China enfrentou o mesmo problema que as colônias americanas enfrentaram nos séculos XVI e XVIII, quando criaram sua própria moeda fiduciária de papel, para que os colonos não tivessem que usar metais preciosos e moedas que pegavam emprestados dos ricos comerciantes britânicos que vinham para cá. A China autofinanciou seu desenvolvimento econômico, e esse foi o ponto-chave. Não tinha uma classe financeira para essencialmente financiarizar a indústria, o que ocorreu no Ocidente. Industrializou o sistema financeiro, mantendo-o no domínio público. E eu acho que a pergunta que você fez é: por que os Estados Unidos não conseguem competir com a China? Por que a América, se a China seguiu o caminho pelo qual os Estados Unidos se industrializaram, não pode fazer isso hoje? E o fato é que a América não tentou competir com a China de forma alguma economicamente. Não há competição. Essa não é uma boa maneira de pensar sobre o ódio que a América sente pela China e o caráter racista desse nacionalismo americano agressivo que você tem. Minha esposa é asiática e muitas vezes ela é cuspida ou recebe comentários desagradáveis chamando-a de chinesa nos metrôs públicos. Você não pode imaginar as paixões anti-chinesas que estão sendo fomentadas hoje. O que os Estados Unidos estão tentando fazer não é competir com a China, mas prejudicá-la, feri-la, apoiar o terrorismo wahhabita nas partes noroeste, impedi-la, fazer tudo o que puder para desacelerar a industrialização da China, o que, é claro, não pode fazer.
Para competir com a China, os Estados Unidos teriam que fazer o que fizeram no século XIX. Teriam que desprivatizar seus serviços públicos que foram privatizados e financeirizados. Precisariam de uma tributação progressiva. Trump é contra a tributação progressiva. Trump is against progressive taxation. He wants to shift the tax burden off the... Ele quer transferir a carga tributária dos interesses dos rentistas, dos interesses financeiros, dos interesses imobiliários e dos monopólios que são seus principais apoiadores, e transferir o financiamento do governo para o trabalho, sem considerar a teoria monetária moderna, fazendo o que os chineses fizeram e simplesmente criando seu próprio dinheiro para gastar na economia, porque ele está meio que apoiando os bancos, mesmo que não perceba isso completamente. Assim, os Estados Unidos teriam que ser um tipo diferente de economia do que se tornaram para competir industrialmente com a China e outros países. Teriam que voltar do capitalismo financeiro para a dinâmica do capitalismo industrial. The dynamic of industrial capitalism and the tendency of industrial capitalism. E a tendência do capitalismo industrial, desde o início, foi evoluir para o socialismo em uma economia mista público-privada. E evoluiu para o socialismo ao afirmar que certas esferas de investimento de capital, pertencem às mãos do governo, como transporte, comunicação, saúde e educação. Todos esses são monopólios naturais. E para evitar a privatização das rendas econômicas e seu aumento às custas dos salários e lucros industriais, é necessário manter esses setores nas mãos do governo. Isso é o que fica de fora da discussão, porque a maior parte da doutrina econômica ensinada em todo o Ocidente é anti-governo, com a ideia de que o setor privado faz melhor. E o fato é que o setor privado não lida melhor com monopólios naturais. Ele transforma a economia no que Margaret Thatcher e Tony Blair fizeram pela Inglaterra. Destrói a economia à medida que a ala direita do espectro político, os partidos trabalhistas e os partidos social-democratas aderiram ao neoliberalismo e disseram: vamos apenas vender o governo e reduzir os impostos sobre os ricos, vendendo propriedades do governo para compradores privados. Como a Thames Water na Inglaterra. Podemos vender a Thames Water e eles certamente vão por esperar por Tory 10, fornecer linha limpa. Bem, como você sabe, a Thames Water é apenas o exemplo clássico do que está errado com a privatização. Os custos aumentaram muito e a empresa está à beira da falência agora, porque as companhias de água e outras empresas privatizadas na Grã-Bretanha simplesmente pegaram dinheiro emprestado e pagaram dividendos especiais aos seus proprietários. Esta é toda a descrição do capitalismo financeiro que discuti em outros lugares. Então, como os Estados Unidos vão realmente rivalizar com outros países? Não vou dizer que não pode competir com eles. Sabe que não pode competir com eles. A China está tentando avançar e desenvolver padrões de vida crescentes. O objetivo da política dos Estados Unidos é retroceder, reduzir os padrões de vida, concentrar a renda e todo o excedente econômico nas mãos do 1%, que essencialmente privatizará o governo através da decisão Citizens United da Suprema Corte, permitindo que corporações e indivíduos comprem o controle do processo eleitoral que decide quais candidatos vão receber financiamento para concorrer a cargos, e você tem um sistema político financeirizado. Pode-se dizer que eles transformaram o chamado processo democrático em um processo de busca de renda e financeirizado. Então, o que a América pode fazer? Tudo o que pode fazer é tentar interromper o desenvolvimento da China e tentar drená-la militarmente, promovendo sabotagem dos lutadores Wahhabi e Al-Qaeda, Uighur em Xinjiang e incentivando combates de Taiwan contra o continente. E apenas ontem, o Google renomeou o Mar do Sul da China como o Mar das Filipinas. Está tentando dividir e conquistar, a velha ideia britânica. O papel da América na economia é puramente destrutivo, para impor o caos, para de alguma forma pensar que pode usar sua capacidade de impor o caos e perturbar as economias de outros países
como um meio de obter concessões para dizer, bem, não vamos atacá-lo economicamente, não vamos derrubar seu governo com mudanças de regime, como vimos na Romênia e em outros países, se você seguir nossas políticas. Está apenas jogando por curto prazo político, e tudo o que pode fazer é perturbar. Não há realmente competição em jogo. There's no competition really at work. Bem, não. Eu concordo com o modelo econômico muito destrutivo em que os Estados Unidos estão. E também reconheço que o capitalismo industrial da China, em grande medida, imitou o dos Estados Unidos no século XIX, quando os Estados Unidos buscavam criar autonomia em relação aos britânicos. Mas uma crítica comum, no entanto, contra a China tem sido que ela é frequentemente rotulada quase como neomercantilista, ou seja, dizem ao maximizar as exportações, por exemplo, e se tornando, bem, gradualmente a fábrica do mundo, enquanto acumula muitas estrangeiras. E usando, é claro, essas reservas para subsidiar o desenvolvimento tecnológico. Agora, novamente, vejo isso como sendo em grande parte o que os Estados Unidos, Alemanha, França, Japão, Rússia e outros fizeram ao longo do século XIX. Portanto, eu não culparia a China por esse crescimento incrível. De fato, sou um grande fã da China. Mas essas queixas dos Estados Unidos, a ideia de que a China meio que se precificou no mercado, como você abordaria essas queixas em Washington? E quais são as possíveis maneiras de resolvê-las? What are possible ways of resolving it? China did initially A China inicialmente acumulou dinheiro suficiente para se industrializar por meio de uma política de exportação. Certamente, nas últimas semanas, abandonou qualquer indício de mercantilismo. Na verdade, fez o oposto. Disse que não vai mais importar dos Estados Unidos. Não vamos exportar para os Estados Unidos. Impusemos todos os controles de exportação sobre o que estamos fazendo. Estamos fazendo o mesmo com a Europa. Agora estamos tentando usar todo o poder produtivo excedente que temos para desenvolver o mercado interno, elevar os padrões de vida aqui e investir em pesquisa, desenvolvimento e mais investimento de capital para aumentar a produtividade da nossa economia. Isso não é mercantilista. O mercantilismo por si só é mais voltado para dentro. E o mercantilismo é basicamente um sistema exploratório. Como conseguimos o excedente econômico de outros países e o passamos para os nossos próprios bolsos. A China percebe que para expandir não apenas seus mercados, mas também sua segurança política e sua independência militar da interferência americana, em vez de adotar uma abordagem de ganha-perde, a abordagem mercantil de América em primeiro lugar, onde Trump diz que temos que ser os vencedores em qualquer tipo de transação internacional, temos a China seguindo uma política de ganha-ganha. Quando o presidente Xi esteve no Vietnã nos últimos dias, ele tentou dizer: temos 1000 anos de guerras entre nós, mas esta é uma situação mundial diferente agora. O que podemos oferecer a vocês para que ambas as nossas economias possam alcançar ganhos mútuos, trabalhando juntas? Como podemos estruturar nosso comércio e investimento para que ambos ganhemos e criemos um sistema que seja independente da interferência dos Estados Unidos e da Europa com o que estamos tentando fazer? Toda a filosofia é social, política e economicamente bastante diferente do mercantilismo. A China não pode ser explicitamente exploradora. E quando conquistou o mercado americano, essa não foi uma política de exploração da China. Essa foi a política do Partido Democrata, sob Bill Clinton e seus seguidores, para transferir a mão de obra americana para o exterior. Os democratas começaram essa política sob Jimmy Carter, com os acordos para comercializar com o México e o Canadá, para criar afiliadas maquiladoras de empresas americanas no norte do México, ao longo da fronteira com os Estados Unidos, para produzir bens de baixo custo e baixos salários, a fim de impedir que as taxas salariais americanas aumentassem. Esse era o objetivo de Carter, reduzir os salários e o padrão de vida americanos. É por isso que ele nomeou o secretário do Tesouro, que aumentou as taxas de juros para 20% e basicamente criou desemprego.
Portanto, o mercantilismo da China não era apenas uma política de exploração de outros países pelo país mercantilista, mas uma guerra de classes interna para explorar a mão de obra. E a China não está fazendo nenhuma dessas coisas. Sim, minha próxima pergunta era sobre o capitalismo da Rússia. Porque, novamente, China e Rússia foram realmente os dois principais adversários comunistas durante a Guerra Fria. E agora ambos se transformaram em economias capitalistas muito competitivas. Mas nos anos 1990, os russos abraçaram as ideias do capitalismo de livre mercado. Para eles, isso resultou em uma maldição energética, que significava que acabaram com uma nova divisão internacional do trabalho. Os russos começaram a exportar muita energia, e com essa receita das exportações de energia, puderam importar bens do Ocidente, dado que suas indústrias haviam perdido alguma competitividade. Com isso, começaram a desindustrializar. Esse era o argumento. Agora, o que vimos desde então é a alternativa, onde eles usam mais renda das vendas de energia, que pode ser usada para construir outras indústrias. Eles se concentram muito na agricultura e na tecnologia. Como você interpreta a economia política da Rússia? Eu acho. Os europeus, especialmente assim como os americanos, parecem estar bastante surpresos com isso, porque nos disseram que a Rússia era um posto de gasolina disfarçado de país. Agora, de repente, com todas as sanções que poderíamos possivelmente lançar contra eles, vemos sua economia crescendo e, de acordo com o Banco Mundial, tornando-se a quarta maior economia do mundo em termos de paridade de poder de compra. Então, como você explica o modelo econômico russo? O objetivo da administração Yeltsin era seguir os Estados Unidos e garantir que a Rússia sucumbisse a uma maldição energética. Yeltsin queria a maldição energética porque era por isso que os Estados Unidos o apoiavam. Os Estados Unidos queriam transferir a Yukos Oil e as outras empresas de petróleo e os minerais para proprietários privados. Os proprietários privados essencialmente lucrariam com o que tomaram, trabalhando com interesses financeiros ocidentais para financiarizar essa renda e impedir que fosse usada para financiar a indústria doméstica. Todos os lucros não seriam pagos em impostos de forma alguma, mas transferidos para os acionistas e os ocidentais que haviam feito do mercado de ações russo o principal mercado de ações do mundo em 1995-96. Assim, a ideia neoliberal era garantir que a Rússia não se tornasse nada mais do que um posto de gasolina com bombas atômicas. Quando Putin assumiu, ele teve que enfrentar o fato de que os americanos e europeus haviam instalado essa classe cleptocrática que busca renda. A única solução que ele poderia ter, que Putin poderia ter, era uma solução ad hoc do que chamaríamos nos Estados Unidos de jawboning, de dizer aos cleptocratas, bem, vamos permitir que vocês mantenham a propriedade dos bancos, dos poços de petróleo e das utilidades públicas que vocês roubaram sob Yeltsin, sob a liderança americana de Jeffrey Sachs e outras pessoas que estavam no comando desse vasto roubo. Mas vocês têm que usar sua renda para ajudar a financiar a industrialização russa. Mas a Rússia realmente não tinha, e ainda não tem, uma teoria econômica de como se desenvolver. O stalinismo havia apagado toda a história da economia clássica, teoria do valor e teoria da renda como parte de sua eliminação do marxismo na Rússia. Então, quando comecei a ir à Rússia em 1994 para falar com a Duma e tentar convencer a Rússia a não seguir a política neoliberal, não havia nenhum entendimento do marxismo. Era apenas um rótulo. Não havia compreensão da economia clássica. Eles realmente não sabiam o que fazer. E a luta em que eu estava antes da Duma já havia começado em 1991. O principal avaliador de propriedades dos Estados Unidos, Ted Gwartney, foi a São Petersburgo, encontrou-se com o prefeito de São Petersburgo e Putin era seu assistente na época, e tentou convencer o prefeito a basear essencialmente o sistema tributário de São Petersburgo e da Rússia
na tributação da renda da terra. Ele disse que haverá um aumento no preço das habitações e imóveis por causa de tudo isso. E sua escolha é: você quer que isso acabe em mãos privadas, já que a população russa terá que pegar empréstimos dos bancos para comprar todas essas propriedades? Ou você quer que essa renda da terra se torne a base tributária de São Petersburgo? E o prefeito de São Petersburgo disse: bem, você sabe como estimamos o valor da renda da terra. Então eles caminharam pela rua em São Petersburgo. E Ted Gortney disse: bem, você percebe isso? Olhe para o sol. É final de outono, quase inverno. Você percebe que há muito sol de um lado da rua e está muito escuro do outro lado. Se você tem uma loja para vender coisas, vai querer estar no lado ensolarado da rua, onde as pessoas estão andando para se manterem aquecidas. E essa é a propriedade mais valiosa que existe. Bem, quando fui à Rússia, no início de 1994-95, a grande tentativa americana de comprar uma empresa industrial foi adquirir a Moscow Chocolate Company, bem do outro lado do rio Moscou, em frente ao Kremlin. Eles pensaram: se pudermos comprar essa propriedade, podemos revitalizá-la e torná-la muito valiosa. Eles tentaram comprar a loja de departamentos GUM, G-U-M, ao lado da Praça Vermelha. Sim, mas a Rússia não os deixou fazer isso em nenhum dos casos. Então os americanos basicamente queriam criar oportunidades de aluguel de terras lá. E houve tanta pressão americana que os políticos da Duma que me trouxeram e aos meus colegas, Ramsey Clark, eu trouxe um grupo de outras pessoas, que os americanos, basicamente o National Endowment for Democracy, manipularam o processo político para que as pessoas que apoiavam minhas ideias não se qualificassem para a reeleição de uma forma ou de outra. Sviatoslav, não vou entrar nisso. Sviatoslav foi um deles. Então a ideia era que havia toda uma luta do Ocidente para promover o neoliberalismo lá e para impedir a ideia de que havia uma alternativa ao neoliberalismo e ao thatcherismo. Bem, houve alguma conversa quando eu estava lá sobre Sergei Witt, por exemplo. Como voltamos ao que Witt estava tentando fazer sob os czares no início do século XX? E ele se tornou uma espécie de símbolo sem qualquer tentativa de dizer, bem, qual era essa ideia? Qual era todo o contexto? Qual era sua referência quando ele estava tentando desenvolver um poder industrial russo? E, novamente, o foco da economia clássica estava na teoria da renda e dos preços, que foi desenvolvida para medir e isolar a renda econômica para que pudesse ser tributada como base para o financiamento do governo. Isso é o que Adam Smith queria. John Stuart Mill foi o primeiro item no Manifesto Comunista. É o que os socialistas queriam no final do século XIX. Tudo isso era a essência central da economia política clássica. Mas isso não era ensinado na Rússia, e certamente quando eles, ou os chineses, por sinal, enviavam seus estudantes para os Estados Unidos para aprender economia, isso não era o que eles aprendiam em seus cursos de economia, porque não havia história econômica e nem história do pensamento econômico para tudo isso. Assim, o grande objetivo do capitalismo industrial e o de Witt sob o czarismo era libertar as economias de todo o legado do feudalismo. Acima de tudo, a aristocracia hereditária de terras e suas rendas de terras e o foco na renda econômica ser libertada. Um mercado livre era um mercado livre de renda econômica, não apenas renda da terra, mas também renda de monopólio, incluindo o monopólio bancário que permitia aos bancos cobrar juros pelo privilégio de criar crédito privado. A ideia toda era minimizar o custo de produção da economia, o custo de vida e o custo de fazer negócios, libertando-os da renda econômica. Bem, o conceito de renda econômica meio que terminou no final da década de 1890, início do século XX, quando os rentistas reagiram e desenvolveram uma economia anticlássica, dizendo que não há diferença entre valor e preço.
Todo mundo ganha o que faz. Ganhar dinheiro por meio de finanças e bancos ou propriedade é a mesma coisa. Então a Rússia de hoje não tem histórico na teoria econômica da renda. É por isso que há muitas críticas ao Banco Central simplesmente aumentar as taxas de juros para tentar prevenir a inflação, que basicamente não resulta do fato de os trabalhadores serem pagos mais. A inflação resulta das tentativas americanas de isolar a Rússia, sancionar a Rússia e forçá-la a usar cada vez mais renda para investimento de capital para desenvolver sua própria agricultura, produção de alimentos, produção industrial, produção militar e todos os outros aspectos da economia. Então acho que você poderia dizer que a Rússia está vivendo no legado da vulgarização do marxismo pelo stalinismo, que realmente não prestou atenção aos volumes 2 e 3 do Capital ou às teorias da mais-valia, onde Marx discutiu a renda econômica e as finanças. Fiz muitas viagens para convencer a Rússia a tentar financiar seu orçamento por meio de um imposto sobre a renda da terra. Fui uma das pessoas convidadas para consultar o presidente Medvedev entre as duas administrações de Putin. A Academia de Ciências publicou meus artigos criticando as tentativas do Banco Mundial e do FMI de criar dependência russa. Mas, novamente, há muito pouco, não há nem de perto o apoio econômico para ideias na Rússia, como há, por exemplo, na China, onde quase todos os meus principais livros foram traduzidos e usados em cursos. Assim, a Rússia ainda sofre com o fato de que a maioria de seus monopólios geradores de renda ainda está nas mãos de cleptocratas. Putin é capaz de politicamente restringir os cleptocratas a usarem seu dinheiro para ajudar a economia, em vez de apenas acumular mais riqueza para si mesmos. Mas acho que é por isso que os Estados Unidos querem uma mudança de regime na Rússia. Eles querem um mercado livre em que a guerra de classes esteja de volta aos negócios lá, e os proprietários privados de monopólios simplesmente tentarão lucrar trabalhando com corretoras de ações americanas, lançando ações nos Estados Unidos e se tornando bilionários ao vender direitos de busca de renda na Rússia para acionistas americanos e capital privado. Bem, eles estão em uma situação estranha, dado que, quando abandonaram o comunismo, a única alternativa era a economia neoliberal. Então eles tiveram que mais ou menos começar a aprender o capitalismo industrial do zero. De qualquer forma, Michael Hudson, muito obrigado pelo seu tempo. Eu aprecio isso. Obrigado por me fazer essas perguntas. Foi uma boa discussão, Glenn Giesen.